Olá, caros amigos e membros, quero saudá-los nesta manhã com a passagem bíblica do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4, que nos ensina: Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Esta passagem bíblica nos lembra de uma função especial e importante que Deus exerce sobre as nossas vidas, de vir e de nos consolar. Pois quem de nós não tem os seus momentos de choro, tem os seus momentos de dificuldades? Todos nós. E como é bom sabermos que tem alguém que vem ao nosso encontro, que nos consola, que nos fortalece, que nos ampara. Geralmente nós choramos quando nos sentimos frustrados e entristecidos, principalmente pela morte de um ente querido, de uma pessoa amada. E, além do conforto que Deus nos dá, nós também temos a fé e a esperança da ressurreição, de estarmos juntos novamente com esta pessoa na vida eterna. Deus nos consolará. Creio que cada um de nós já pôde experimentar esse consolo em um ou outro momento da sua existência. E querendo lembrar deste consolo que só o Trino Senhor pode nos dar, quero trazer a história de Yong, um senhor que foi convertido na China antes do período da Segunda Guerra Mundial, quando por sua vez os japoneses estavam invadindo a China para expandir o seu território. Yong, como era um homem jovem e forte, ele foi escolhido pelos japoneses para que carregasse a munição. Por sua vez, Yong, como era um cristão, se negou a exercer esta função. Por quê? Ele estaria auxiliando na guerra e contra o seu próprio povo. O exército japonês ficou furioso com Yong. Pegou, trancou a sua família dentro da casa e o amarrou num poste. Ele, olhando aquela cena horrorizada, vendo eles fecharem as portas, as janelas da sua casa, onde estava sua esposa com seus 2 pequeninos filhos. Depois o exército japonês atirou fogo naquela casa e a casa inteira foi destruída e queimada em pouquíssimo tempo. Yong foi deixado naquele poste para que ele visse a destruição, conforme os japoneses diziam que a sua própria fé lhe levou. Depois de um certo tempo, quando os japoneses saíram daquela região, os seus vizinhos correram ao seu encontro, o tiraram do poste e o auxiliaram dentro da sua fraqueza, da sua fragilidade e da sua dor, de ver a sua casa, mas acima de tudo a sua amada família queimada e destruída. No meio dessa tristeza, desta dor toda, Yong não abandonou a sua fé. Ao contrário, ele continuou a procurar consolo, conforto em Deus. Porém, como a guerra continuava entre japoneses e chineses, muitas foram as pessoas que perderam entes queridos. Muitos ficaram sem uma casa e sem um lar. Yong, apesar da sua tristeza, abrigou muitas pessoas que não tinham mais casa, nos seus estábulos, na sua casa improvisada. Ele foi o marido de muitas mulheres que perderam seus maridos. Ele foi o pai de muitas crianças que perderam os seus pais. E ele mesmo, apesar da dor e da tristeza, agradecia a Deus, que apesar de ter perdido tantas pessoas queridas e amadas, que os japoneses lhe deixaram viver para que ele pudesse ser o pai, o esposo, no bom sentido, de tantas famílias órfãos. Através desta belíssima história, nós podemos perceber que, de fato, Deus nos dá consolo, mas, acima de tudo, Deus também nos dá força, amparo, para que possamos continuar a viver, apesar da tristeza, da dor, da saudade, que o luto traz junto consigo. Yong venceu a dificuldade da vida, encontrou consolo e força em Deus. Por isso, caros amigos, cada um de nós tem os seus momentos de choro, tem as suas lágrimas,
Mas apesar dessas coisas que amarguram o nosso coração, que fazem que automaticamente as lágrimas caiam do nosso rosto, vamos continuar a crer e a confiar em Deus e lembrar das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus nos trará consolo e que assim, apesar da tristeza, nós seremos bem-aventurados. Ainda podemos ser felizes. Vamos continuar a crer e a confiar nesta promessa bíblica, que felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Vamos confiar nisto, hoje e sempre. Amém.